Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, os nossos entendimentos, para que possamos entender a sua palavra. Ontem nós falávamos a respeito do homem rico, o homem rico, humilde e religioso. O humilde, rico, religioso. Melhor dizendo, o humilde, rico, religioso. Normalmente, o rico é presunçoso, orgulhoso, etc, etc. Mas esse homem rico era humilde mesmo em espírito e ele era religioso. Nós falamos a respeito da história dele. E eu torno a falar isso hoje porque me chamou muita atenção, que lendo o texto e meditando no texto, diz que Jesus o amou. Jesus o amou. Jesus disse para ele: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Depois vem, segue-me. Tome a sua cruz e segue-me. Quando Jesus falou assim, Jesus sabia de antemão que ele não ia fazer aquilo, não ia vender os seus bens, suas propriedades e dar para os pobres. Mas Jesus mostrou e deixou uma lição para todos nós, todo ser humano, que ele não é contra a riqueza, mas ele é contra o coração na riqueza. E às vezes a riqueza não é dinheiro, propriedades, luxo, vaidade, nada disso. A riqueza, às vezes, é uma pessoa. Por exemplo, quantas pessoas neste mundo têm se matado por causa de outras pessoas, não é verdade? Além da depressão que tem levado muita gente à morte, mas quantas pessoas se matam por causa de outras pessoas, de um amor não correspondido. Eu lembro que na minha juventude eu tomei conhecimento de uma jovem que gostava de um rapaz. E quando o rapaz acabou com um namoro, ela deu fim à sua vida. Por quê? Porque o coração dela estava apegado àquele rapaz. E como é que uma pessoa que tem o coração apegado a alguém desse mundo ou a coisas desse mundo pode tirar a coisa ou a pessoa do seu trono, do trono do seu coração e colocar o reino de Deus, ou o Senhor do reino de Deus, ou o governador, o governante do reino de Deus, que é o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Como é possível isso? É muito, muito, muito difícil. Diz o texto que Jesus o amou. Jesus diz aqui o texto, e Jesus, olhando para ele, o amou, e lhe disse, falta-te uma coisa. Para quê? Para entrar no reino de Deus.
falta-te uma coisa. Se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ter um tesouro do céu, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Além disso, vem, tome a cruz e segue-me. Quantas pessoas nós temos visto, e isso durante esse tempo todo a Igreja Universal vai fazer 50 anos daqui a 2 anos. Quantas pessoas nós vimos que vieram na igreja, tiveram fé, foram fervorosas, foram humildes, se entregaram para Jesus, foram fiéis durante muito tempo, mas por causa de coisas e pessoas, deixaram a fé. Depois que conquistaram benefícios, depois que conquistaram casamento, reconstruíram seus lares, alcançaram a bênção, então abandonaram a cruz, abandonaram a fé para cuidarem, administrarem as bênçãos. E essas pessoas, infelizmente, estão por aí, por esse mundo perdido, desorientadas, caídas. Mas Jesus as amou, e Jesus ama a todos. Ele mostra aqui com clareza, isso chama atenção. Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus amou aquele homem, mesmo sabendo que ele não iria abrir mão das suas propriedades para segui-lo, de forma nenhuma. Esse é o sentimento que Deus tem para com todos. Ele ama a todos. Mas não é porque Jesus o amou que Jesus, vou dar um jeitinho aqui, eu vou dar um jeitinho para alargar a porta para ele passar. Não. Ele não faz isso. A sua palavra é sim, sim, não, não. Ela serve para o pobre, para o rico, para o feio, para o bonito, para todos os que nele creem. A exigência para você entrar no reino de Deus, ou para nós entrarmos no reino de Deus, a exigência é eleger o Senhor Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. É Ele que tem que sentar no trono do nosso coração. Ele tem que ser o primeiro no trono do nosso coração. Porque foi Ele que morreu por nós. Ele deu a vida dele, Ele deu a alma dele para salvar a nossa alma. Então, não há como Ele ultrapassar, mesmo amando aquele humilde, rico e religioso, Jesus não alargou a porta para ele entrar, não. A porta é estreita. O caminho é estreito, é apertado. E são poucos os que acertam com ele, disse Jesus. É verdade, minha amiga, meu amigo. Porque é como um casamento. A entrada no reino de Deus é como um casamento, um matrimônio. Quando a gente vai para o altar, eu sei que isso já está meio fora de moda. Nos dias de hoje, quando as pessoas adultas brincam de boneca, né? Boneca reborn, essas pessoas, obviamente, não estão nem aí para a palavra de Deus. Mas
O reino de Deus não é alcançado numa boa, quando a gente está bem e decide, acho que eu vou para lá, legal. Não. O reino de Deus é tomado por esforço, por violência. A palavra é essa, violência. O reino de Deus é tomado por violência e só os violentos tomam posse dele. Quer dizer, você tem que violentar a si mesmo. Violentar o quê? A sua vontade. A nossa vontade. Eu tenho que violentar a minha vontade para que o Senhor para fazer a vontade do meu Senhor. Porque a vontade do homem contraria a vontade de Deus. Isso é líquido e certo. Pode ter certeza. A vontade nossa, a vontade da carne, contraria a vontade do Espírito Santo. A vontade dos nascidos da carne contraria a vontade dos nascidos do Espírito. A vontade humana contraria a vontade de Deus. E para que possamos fazer a vontade dele, para que possamos realmente colocarmos-nos no lugar de servos, nós temos que nascer de novo, nascer do próprio Deus. Do contrário, é impossível servi-lo. É impossível servir a Deus, fazer a vontade dele, se a gente não nascer do Espírito Santo. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas têm recebido bênçãos. Muitas pessoas têm tomado posse das bênçãos do reino de Deus, mas não querem se sujeitar ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Não querem. Por quê? Porque a carne fala mais alto. A vontade da carne é mais forte do que a vontade do reino de Deus dentro da pessoa. Mas Jesus o amou. Jesus o amou. Mas nem por isso ele facilitou a entrada dele. Não, você quer o reino de Deus, você quer garantir a sua salvação, porque a pergunta dele foi: Senhor, o que farei? O que farei para herdar a vida eterna? Quem não quer a vida eterna, né? Quem não quer? Ele considerou Jesus como mestre, bom mestre. Que farei para herdar a vida eterna? Porque todos sabem, todos os que não nasceram da água e do Espírito Santo, todos os que não nasceram da água e do Espírito Santo não sabem para onde vai a sua alma. Não tem certeza para onde vai a sua alma. Desdém a palavra de Deus. Mas esse homem humilde, rico e religioso, ele sabia que havia uma vida eterna. Mas ele não valorizou a vida eterna ao ponto de colocar a palavra de Jesus em primeiro lugar, de ouvir e atender e obedecer e fazer o que ele queria. E não é só esse homem rico, humilde, bom, ele era bom, porque Jesus o amou. Ainda que fosse mal, Jesus ama a todos, mas Jesus o amou. Alguma coisa chamou a atenção daquele homem que Jesus o amou.
se isso não fosse verdade, não estaria no texto sagrado. Jesus o amou. Mas nem por amá-lo, Jesus facilitou. Não, o caminho é este. O caminho é este, a porta é esta. Doutra feita, ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém, mesmo que seja amado por mim, se alguém abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Você sabe que a porta do coração, ele só tem tramela, a tramela é do lado de dentro, só você pode abrir. Ninguém pode abrir do lado de fora, a gente que tem que abrir. Cada um tem que abrir a porta do seu coração. Então, você, amiga e amigo, deve fazer um exame introspectivo, avaliar que tipo é a sua fé, como é a sua fé, como tem sido a sua fé. Logo mais, nós vamos postar um testemunho de uma mulher, senhora, que durante muito tempo, ela não fala quanto tempo, mas ela fala do tempo em que ela serviu Jesus, ela pregava para os outros, ela ganhava almas para Jesus, mas ela não conhecia Jesus, porque chegou no momento em que ela dizia, poxa, eu ajudo tanta gente, mas eu mesmo não me ajudo. E ela viu que tinha alguma coisa errada com ela. E qual foi a coisa errada? Justamente isso. Justamente isso. Ela pregava o evangelho. Ela tentava levar as pessoas para Jesus, ou levava as pessoas para Jesus. Mas ela mesma não o seguia. Então, é bom você que me assiste nesse momento, ou em qualquer hora do dia, você avaliar a sua própria fé, para você não ser iludida pelas aparências, pelos enganos deste mundo. Porque isso é o que mais nós temos visto dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos fazer 50 anos e eu tenho visto muito disso. Pastores, bispos, esposas de pastores, de bispos, obreiros, etc, etc, etc. Pessoas que um dia aparentemente serviam o Senhor Jesus. E aparentemente o Senhor era Senhor da vida delas. Aparentemente elas carregavam a cruz. Aparentemente seguiam e serviam Jesus. Mas, na hora de passar pelo deserto, e o deserto é iminente, o deserto não tem jeito, todos passamos pelo deserto, todos. Não há quem não passe pelo deserto, não há quem queira seguir Jesus que não tenha que passar pelo deserto. Se o Espírito dele, o Espírito Santo, o levou para o deserto, para ser provado, imagine os seus seguidores. Então, o deserto é uma realidade. Mas quem o tem como Senhor na sua vida, qualquer que seja o lugar que estiver, seja na cidade ou seja no deserto, Jesus estará lá. Jesus estará lá. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Dá graças a Deus no deserto, dá graças a Deus na cidade, qualquer que seja o lugar. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E tudo que está acontecendo, seja bom, seja mal, Deus está no comando de todas as coisas. Essa é a fé. Como compreender isso? Como entender isso? Se você
é nascida do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, você é espiritual, você entende, você aceita, você acata, você se submete, você espera, você aguarda, você dá graças a Deus por qualquer situação, qualquer problema. Por quê? Porque você sabe que o seu Senhor está aí dentro de si. Ele está dentro de você, reinando dentro de você. Então, qualquer coisa que vier, seja boa ou seja má, Ele está no comando da sua vida e Ele vai cuidar de você, de mim, de cada um de nós. Imagine se Jesus amou esse homem humilde, rico, humilde e religioso. Ele não vai amar aqueles que já o elegeram como Senhor de suas vidas e Salvador? Imagine. Então, minha amiga e meu amigo, vale a pena você pensar bem, avaliar bem a sua própria situação espiritual, para você não se iludir com uma suposta fé que alcança o reino de Deus. Não. Essa fé do reino de Deus, você tem que carregar a cruz. Jesus disse, muito legal isso aqui, deixa eu ler o texto para você. Jesus disse para ele, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, tudo. O reino de Deus é tudo de Deus para nós. Para que nós possamos tê-lo dentro de nós, nós temos que vender tudo o que nós temos. É tudo de Deus pelo nosso tudo. É o Filho dele que morreu, que deu o seu corpo, a sua alma, para salvar a nossa alma. Foi o tudo dele pelo nosso tudo. Então, não tente pechinchar, minha amiga e meu caro amigo. Não pechinche. Porque quem realmente quer entrar no reino de Deus, garantir a sua eternidade, garantir a vida eterna, a herança eterna, a herança que ninguém toca, ninguém rouba, ninguém pode sequer chegar se não tomar posse dela. Essa herança é garantia de Deus para aqueles que o têm, que têm Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor de tudo e de todos, obedecendo ou não. Mas aqueles que o obedecem, esses vão herdar o reino que ele tem preparado para aqueles que o amam. Deus abençoe você. Deus abençoe. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, tirar suas dúvidas. Porque quando a gente entra no reino de Deus, não pode haver dúvida quanto à herança eterna que é a nossa salvação. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.